pode ficar normal. Tá pegando também o nosso. Mas tá tudo bem. Se está limpa essa massa, fica bem. Não pode que agora dá pra ver. Tá? Não sei se precisa certificar depois se o som está saindo no outro microfone ali, mas acho que vai dar certo. Depois você tem que dar só uma olhada lá, se quiser. Não, acho que é melhor melhor você que está. Dá uma olhada dá uma olhada se está saindo no som, tá? Nós vamos iniciar daqui a 1 minuto o culto e você que está assistindo, que vai nos acompanhar online, por favor, nos dê um direcionamento se o som está saindo. É a primeira vez que fazemos nesse ambiente. Se você está conseguindo nos ouvir com clareza, tá bom? Se você está conseguindo nos ouvir com clareza, se puder esboçar algum comentário, seria muito importante, tá bom? Se acontecer algumas coisas, nós vamos fazer alguns ajustes. Prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez juntos para nós adorarmos, bendizermos e exaltarmos o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. E eu gostaria de aproveitar esse tempo precioso que Deus está nos entregando. Nós temos 1 hora de culto e já convidar a amada igreja a se colocar de pé para nós buscarmos a Deus em oração nessa noite. Então, eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e nós vamos falar com Deus nessa noite, em nome de Jesus. Grande Deus e grande Pai, ó Pai de nossas vidas e do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós adentramos mais uma vez na Tua presença nesse dia, nessa noite, para nós juntos adorarmos, bendizermos e exaltarmos o Teu santo nome, dizer a Deus o privilégio que é estarmos na Tua presença, podendo cultuar ao Senhor, entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Também estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz e os Teus conselhos, e para que esta comunhão, Pai, ela aconteça, nós queremos pedir a Deus, através do Seu Filho Jesus, que possa perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. Se há alguma coisa em nós que impede que esse relacionamento nessa noite seja perfeito, seja agradável, limpa-nos pelo Teu sangue, Jesus. Purifica nossa mente, esvazia-nos de tudo aquilo que nós vivemos hoje que não Te agradou. Aquilo que está embutido no nosso coração e na nossa mente, arranque, para que possamos contemplar a Tua grandeza nesse lugar, e com o coração limpo estarmos preparados para ouvir a Tua voz. Ó Deus, enquanto aqui nós cultuamos os irmãos que aqui estão presentes, os que estão em casa, Pai, visita-nos, visita o lar aqui representado. Nós acreditamos no Deus que através do poder que há no Teu Filho Jesus e no Seu nome, pode curar as enfermidades, pode tirar a angústia, Senhor, trazendo a paz sobre este coração, sobre esta casa. Por isso, aonde alguém estiver necessitando de um milagre, de uma resposta de Deus, que através da mensagem, que através desse culto a Ti, o Senhor possa fazer algo poderoso e extraordinário
em nome de Jesus. Senhor, visita esta igreja e visita esta casa, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nessa noite nós possamos adorar a Deus. E você, onde você está, no teu lar, na tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo, nessa hora juntos em adoração ao Senhor. Que não importa o lugar, não importa onde nós estivermos, que o nosso coração esteja firmado no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nos enviou. Glória a Deus. Seu Filho amado, pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer, por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem ele não Aleluia. terei Em nome de Jesus. e agora, ó meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, Senhor, obrigado. posso ser amanhã, porque Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Vamos dar uma gloriosa salva de palmas ao Senhor. Coisa boa é nós estarmos aqui juntos para servirmos ao Senhor. Eu quero convidá-los a tomarem as vossas Bíblias e abrir comigo aos Filipenses no capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, uma das cartas mais lindas no sentido de elogio, de um trabalho bem feito, algumas recomendações, mas de uma igreja aplicada, uma igreja
igreja generosa, uma igreja parceira do ministério do apóstolo. Capítulo 4, verso de número 8, que nos diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Amém, Jesus? Pode colocar mais uma vez a sua Bíblia sobre o seu assento. E hoje a palavra que o Senhor vai nos direcionar nessa noite, que será ministrada aos nossos corações, se assim o Senhor permitir e confirmar, e eu não falhar com o Senhor, nós vamos estar pensando em separar das nossas vidas aquilo que não é proveitoso, aquilo que tem de alguma forma nos causado embaraços, que tem impedido o nosso acesso para com Deus. É por isso que na oração que foi iniciada nessa noite, o Espírito Santo impulsionava meu coração a dizer a Deus que se alguma coisa que nós vivenciamos hoje durante o dia, ela contaminou o nosso coração ou a nossa mente, e isso é um bloqueio para cultuarmos a Deus, que Ele possa remover do nosso coração, que Ele possa arrancar do nosso coração. Agora, tudo que esse lugar remete, o que estamos fazendo aqui, tudo que é bom, verdadeiro, agradável, amável, reto, justo, tudo aquilo que o Senhor proporcionar, como vai passar pela imperfeição humana, talvez nem tudo será perfeito, porque vai passar pela imperfeição humana. Então eu uso esse final para dizer: se há alguma virtude, se há algum louvor, mas aquilo que for bom, aquilo que realmente for direcionado por Deus, nisso pensamos, nisso nos entregamos aqui nessa noite, porque é isso que vai fazer diferença neste culto para as nossas vidas. É isso que vai ser bom, é aquilo que nós vamos levar para casa e que vai dar fruto em nome de Jesus. Então, fazemos mais uma vez uma oração ao Senhor nessa noite. Ó grande Deus e grande Pai, por mais uma vez nesse lugar, nesta casa de oração, nós debruçamos, inclinamos o nosso coração a Ti, porque nós queremos experimentar de todas as coisas gloriosas que o Senhor vai nos proporcionar aqui nessa noite. Tudo que há de bom, nós queremos louvar com raciocínio, nós queremos louvar sabendo que estamos entoando. Tira a nossa mente de vaguear naquilo que não há propósito, e que nós possamos pensar no que estamos te louvando, para que o nosso louvor ele seja racional, possamos nos envolver com Deus através do louvor. Quando a Tua palavra for ministrada, que nós possamos nos envolver com ela, então nos arranque todo o embaraço externo, aquilo que não há proveito, aquilo que tem tomado o Teu lugar, ou tomado o lugar de alguma coisa que o Senhor quer implantar em nossos corações. Arranque, remova das nossas vidas. Nós Te damos o direito de fazer isso, ó Pai, para que possamos viver intensamente, filho e pai, servos e o Seu Deus, o Seu Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus e para a glória deste nome. Amém. Ao Senhor, mais uma gloriosa salva de palmas. Louvemos a Ele. Louvemos ao Senhor. Vamos rezar essa noite. Meu Deus divino, Deus de Deus, faz presente nesse lugar. Vamos adorar o Senhor, porque Ele merece.
Salva de palmas àquele que merece, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Por favor, pode tomar o teu assento, por gentileza, para que eu possa passar alguns avisos concernente à obra do Senhor. Assuntos relacionados, nós não estamos vivendo num tempo em que está nos permitindo ensaios, não há nenhum evento marcado, tudo isso está para um outro plano. As igrejas estão retomando as suas atividades, então não há nenhum aviso nesse sentido. Um aviso importante para nós aqui, igreja local, é que no domingo nós nos encontramos mais uma vez aqui às 9h30 da manhã, das 9h30 às 10h30, e neste aviso eu preciso lembrar aos irmãos que nós vamos estar aqui realizando um culto de missões. Ele vai ter esse tema, ele será para o Senhor, mas ele vai ter o tema de culto de missões, de maneira que nós vamos estar fazendo toda a liturgia do culto voltado à obra missionária, ministério de louvor, louvores relacionados a missões. Nós vamos apresentar alguns projetos da nossa obra, do Conselho Nacional, da Missão Desafio, dos missionários, algumas coisas, porque o tempo ele é bem curto, né? Então nós vamos estar passando algumas coisas nesse sentido para os irmãos, e também aquele apelo sempre muito especial, que é na hora que nós ofertarmos e dizimarmos, nós vamos estar fazendo isso em prol da obra missionária, e nós vamos estar com as nossas ofertas. Em especial, eu estava ontem, quando eu acredito que pelo Espírito Santo o Senhor me dava um esboço de uma mensagem que será ministrada domingo nas igrejas, se assim o Senhor confirmar, relacionado a nós que às vezes não vamos para a missão, mas ficamos aqui no campo, na intercessão, no investimento, na oração, né? Que é a intercessão, enfim. E eu gostaria muito depois de compartilhar no domingo uma palavra que vai edificar muitas nossas vidas no contexto também de igreja, vai edificar muitas nossas vidas, principalmente naqueles que trabalham nos bastidores, que às vezes não está na frente de um púlpito, não está ministrando, não é um oficial da igreja, mas que tem um trabalho completamente valorizado pelo Senhor. E aí eu quero estar falando sobre isso. Os irmãos que quiserem depois acompanhar o próximo culto, que terá transmissão online, vai ser às 19 horas do domingo lá na igreja sede. Então no próximo domingo nós temos uma outra transmissão online, vai acontecer quarta-feira às 20 horas, aqui direto da nossa Igreja Brasil para Cristo da Vila Antártica, e no domingo às 19 horas, direto da nossa igreja sede, nós vamos estar transmitindo os cultos. Irmãos, no final a oração ela vai ser sempre, eu preciso entender que eu estou às vezes sendo dirigido por pessoas que estão nos assistindo, mas eu não vou ficar engessado com isso, né? Eu não vou ficar como se eu estivesse me apresentando, como se eu fosse um apresentador de televisão. Eu estou aqui como pastor, então eu vou procurar, e eu orei por isso, para que eu
esteja dentro desse culto de uma forma bem natural, lidando com a igreja, com aqueles que estão nos assistindo, claro que com alguns cuidados que de repente num teor de igreja a gente pode falar com mais calma. No final então você que está nos acompanhando, todos que estão aqui estão de máscara, tá bom? Eu não estou, porque eu estou com a palavra, tá bem? Uma outra coisa, a oração vai ser daqui do púlpito. A oração de imposição de mãos não está sendo conveniente nesses dias. Uma situação muito específica, e aí eu deixo para falar isso mais particularmente com os irmãos no grupo, a gente pode estar fazendo. Aqui não é lugar, porque uma palavra dita sem um bom contexto pode virar um pretexto para nós como igreja e se voltar contra nós, tá bom? Bom, esses são os nossos principais avisos que eu acredito que tínhamos para falar da obra de Deus. Tem alguma outra coisa que eu estou me esquecendo? Eu tentei anotar. Sim, amanhã nós temos aqui na igreja o atendimento pastoral. Então amanhã eu estou aqui no escritório atendendo os irmãos das 9 ao meio-dia. Esse atendimento acontece toda terça e quinta. Inclusive, irmãos, eu estou entregando ceia para aqueles que não puderam tomar ceia, que como alguns que estão nesse momento em casa, que fazem parte do grupo de risco ou que ainda têm tomado, né, algumas medidas de cautela, das quais eu falei para os irmãos, eles não vão ser taxados como alguém que tenha mais ou menos fé do que nós. É o momento que nós estamos abertos, tanto a vir como a ficar em casa, conforme cada um decidir melhor. Mas quem não tomou ceia e quiser vir aqui, amanhã das 9 ao meio-dia eu estou aqui, e atendimento pastoral, oração, os irmãos também no grupo, né? Hoje eu falei com vocês, nós ali temos outras atividades que nós estamos realizando, né? Oração, aconselhamento, uma visita, enfim, alguma coisa que for necessária nesse sentido. Amém, irmãos? Amém. Olha que grupo lindo. Vamos dizer mais uma vez, amém, irmãos? Amém. Vocês são muito lindos. Vamos lá, vamos ofertar e dizimar na presença do nosso Deus, para que em seguida, acho que a gente vai ter aproximadamente aí 25 minutos para ouvirmos uma palavra de Deus pura e sem mistura para as nossas vidas. Eu ainda não estou utilizando dos nossos obreiros, porque eu preciso cuidar dessa área do microfone para estar passando para vocês, tá bom? Então por esse motivo hoje eu vou estar de novo conduzindo aqui. Acho que na semana passada eu já consegui interagir com o pastor Rafael, me ajudando a realizar o culto. A gente deve utilizar mais disso em aberturas de culto e etc. A gente estamos retomando, né? As atividades, está ainda muito cedo, tem algumas coisas que eu preciso colocar em ordem, algumas outras a gente vai se aperfeiçoando. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vocês são muito queridos, né? Eles tudo bem, está tudo certo, são ovelhas. Vamos lá então fazer uma gloriosa oração, porque esse é um momento especial. É um momento que eu gosto sempre de me referir assim, quando eu vejo o veículo que Deus me deu, ou às vezes o trabalho, ou a casa, o pão que está sobre a mesa, e eu percebo quanto é necessário eu continuar glorificando ao Senhor, não somente com hinos, ou com uma oração, e nem apresentando ao Senhor um jejum para que o Senhor mortifique a minha carne e utilize do seu poder para falar com o meu espírito. Mas o momento que eu me sinto feliz de poder estar trazendo ao Senhor o meu dízimo, dizendo: Senhor, olha, está aqui a pequena parte que o Senhor me deixando conviver, né, com 90% para conduzir a minha vida, eu te trago aqui a 10ª parte, para que a obra do Senhor permaneça e o Senhor conduza segundo a tua vontade, dirija os corações, e também, às vezes, aquela oferta de amor, né? Aquela oferta de amor que nós trazemos para o Senhor, e eu gostaria que você fizesse isso com alegria. Então vamos fechar nossos olhos, curvar a nossa cabeça e falar com Deus.
Grande Deus e grande Pai, por mais uma vez nós entramos na presença do Senhor. Neste momento, Pai, a nossa oração é rogando a Deus que continue abençoando aqueles que estão neste momento dizimando, ofertando, que têm contribuído na tua casa, de maneira que esta palavra, esta oração, ela não descarte aqueles que estão por ti sendo trabalhado, e que, como eu, Pai, o Senhor um dia ministrou no meu coração, e hoje fazemos isso com alegria, com regozijo. Guarde a vida deles, proteja essa área financeira, proteja a saúde, e oração que também eu gosto de colocar diante da tua presença. Espírito Santo, dirija os nossos gastos, porque é uma área que muitas das vezes nós, por conta do livre-arbítrio, determinamos o que queremos fazer. Por causa disso, há muitos endividados, há muitos que estão em uma situação muito difícil, porque sem conselho do Senhor, fizeram coisas demasiadas, e muitas delas às vezes sem necessidade. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Esse livre-arbítrio ele seja dirigido pelo teu Espírito Santo, porque apesar de dizimarmos e ofertarmos, Deus não vai nos proteger das nossas escolhas. Nós precisamos saber como usufruir daquilo que Deus tem nos dado, e eu peço que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos ofertar ao Senhor enquanto nós adoramos. Quero convidá-los a tomarem as vossas Bíblias e abrir comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5 e o versículo de número 29. Muito obrigado. Glórias a Deus. Espero que
na transmissão também tudo esteja correndo bem, né? A gente não tem noção de como está. Os irmãos têm falado que está tudo ok. Abra o teu coração para ouvir a voz de Deus nessa noite. Verso de número 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Verso 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta, atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Pode tomar o teu assento, por gentileza. Senhor, dirija, por favor, a minha vida para ser o teu instrumento de louvor e de glória nessa noite. Que os nossos corações estejam prontos para receber a tua palavra. Então eu peço ao Senhor, use a minha vida para falar da do Senhor, use a minha vida para glorificar a tua, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, eu quero aproveitar esse tempo que o Senhor está nos permitindo e compartilhar algo com os irmãos. Talvez com esse pedestal aqui eu vou ficar agora, mais fixo aqui, porque assim fica melhor a transmissão para os irmãos. E então os irmãos, eu não tenho o costume de pregar exatamente no pedestal, eu talvez acabo me movimentando mais, e os irmãos tenham um pouco de paciência, no sentido de que se alguma coisa não for como a gente vai se adaptando. Esse texto, eu acho ele assim de suma importância para nós. Tem até um outro, ainda dentro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 18, verso de número 8, que Jesus vai repetir as mesmas coisas, dizendo: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e arranca-o para longe de ti. Melhor te era entrar na vida coxo e aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés e seres lançado no fogo eterno. A diferença do primeiro para o segundo é que no capítulo de número 5, Jesus está falando sobre o pecado que faz com que aquela pessoa que está vivenciando ele, ela corre o risco de perder a sua salvação, e aqui, por que não dizer, perder a sua família, ou perder outras coisas em áreas da sua vida. Porque no versículo de número 27 desse mesmo texto, ele vai dizer o seguinte: ouvistes que te foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em teu coração cometeu adultério com ela. Então, aí na sequência ele vai falar: portanto, se o teu olho, ou seja, esse primeiro de Mateus, no 5, ele está falando sobre o pecado que está relacionado àquilo que vai trazer perdição para a minha vida, para a eternidade. Se alguma coisa em mim está me separando de uma vida santificada com Deus, alguma atitude pessoal minha, e aí ele está dizendo o seguinte: olha, se afaste disso, porque isso vai fazer mal para você e para algumas coisas que estão dentro de um contexto pessoal seu, familiar. Já no capítulo de número 18, ele vai estar falando sobre o escândalo. Ele vai dizer o seguinte: ai daquele, porquanto o escândalo se achegar, era melhor amarrar uma pedra grande e colocar uma corda sobre o seu pescoço, se lançar no mar. Ai daqueles que, por conta do escândalo e dos seus erros, fazer com que outras pessoas
sejam levadas ao pecado. E isso aqui é gravíssimo para nós como igreja, porque agora o perigo não é só aquele que atrapalha nossas vidas, mas quando nós que conhecemos a palavra de Deus, por isso que em Mateus capítulo 5, é o primeiro sermão da montanha, Deus está discipulando ainda, ensinando os novos convertidos. Já no capítulo de número 18, já é como se fossem crentes já amadurecidos com 2, 3 anos de ministérios, os discípulos. E agora, olha que coisa grave, e agora o risco é que eles, conhecendo o que não se deve fazer, porque agora eles são visados. Nós não somos assim, logo conhecidos no trabalho, na escola, em algum lugar. Está ali o cristão, está ali o crente, está ali o irmão, alguns usam desse teor, está ali o pastor. Tem irmãos que trabalham em empresa, que por conta de falar uma linguagem espiritual, as pessoas falam: ô pastor, olha o pastor aqui. Quando esses que conhecem o evangelho, eles pecam, ou eles cometem alguma coisa, que as nuvens de testemunhas olham aquilo como um comportamento ilícito para um cristão, e aí eles declinam na fé, ou eles deixam de buscar a fé, aí o assunto agora no capítulo 18 ainda é mais grave, porque agora ele não está relacionado a uma perca pessoal, mas uma perca que vai envolver outras pessoas. Todos nós já ouvimos falar disso. Talvez, eu não tenho certeza, há uns 15, 20 anos atrás, quando você ia numa venda, eu comentei esses dias isso com alguns irmãos aqui, quando você ia numa venda comprar, ou ia fazer um negócio, você utilizava daquele teor dizendo o seguinte: eu sou crente, eu sou cristão. A porta se abria, irmãos, as portas chegavam a se abrir. E infelizmente nós estamos vivendo um tempo tão complicado que as portas estão se fechando, porque a palavra destes já não são como as que eram antes, e aqui é um grande problema. E então o Senhor vai dizer o seguinte: olha, se o teu olho te escandalizar, se as tuas mãos te escandalizar, se os teus pés te escandalizar, corta ele e arranca. É claro, irmãos, que nesse contexto Deus não está falando de uma forma literal. Ele não está dizendo para nós: pega teu olho mesmo, pega uma faca e arranca-o, corta o teu braço. Ele está usando uma forma figurativa, ele está usando uma forma alegórica. É um exemplo que ele está dando. Não deixa de ser para nos mostrar uma coisa muito séria. É quando ele fala assim, ó, no inferno, no lago de fogo, o bicho não morre. Aí a gente fala: será que lá vai ter um bichinho, alguma coisa, um bicho que não morre? Que bicho é esse? Que interpretação é essa? Algumas coisas nas escrituras, elas são literalmente, literária, é aquilo mesmo que está falando. Outras são alegorias, elas são figuras, ou seja, ela não deixa de, por trás dela, ter uma evidência de que, ó, isso aqui é perigoso, vocês precisam fazer alguma coisa para se livrar disso. Está dando um teor de que, seja o que for, é grave. Se vocês entenderem, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Deixa eu contar uma história para os irmãos. Na verdade é um fato real. É um fato que em 2013 um norte-americano, era um Henston, o nome dele. Ele é um alpinista e ele gosta de... acho que os irmãos conhecem essa história. Ele é um alpinista e ele é um norte-americano, um engenheiro. E um dia ele vai para o estado de Utah e lá ele vai fazer algumas escalas. Lá tem muitas montanhas rochosas. Inclusive, o caso desse homem deu origem a um filme que é conhecido, você encontra ele, eu acho que até no YouTube, chamado 127 Horas, que significa 5 dias. E é muito importante, se você quiser um dia assistir, uma história real, verídica, muito bem feito o filme. E numa dessas escalas ele vai cair, ele cai, ele está escalando, ele está indo, e entre um penhasco e outro há um estreitamento, e ele cai.
ele cai ali e pisa numa pedra que está se removendo, e olha que coisa interessante, a pedra se desloca com ele e prende o braço dele, e ele fica 5 dias. Nos primeiros momentos, o filme vai mostrar que ele tenta com um canivetinho, com uma faca, ele tenta raspar a pedra, porque ele vai tentando se desvencilhar. Ele está longe da superfície, não tem como subir, não tem como descer, e o braço dele está enroscado, ele não consegue sair. E aí o que ele pensa? Nos primeiros dias, imagina, 127 horas, são 5 dias. Quando ele percebe que ele não vai conseguir mais sair dali, e que o braço dele está preso, ele tenta de tudo, ele começa a ter uma pequena hemorragia no braço, e também o braço dele começa a ficar com uma cor ruim. Então ele percebe que depois de muito gritar socorro, a história é bem difícil, irmãos. Ele começa a fazer você vai ver que ele faz filmagens original, o filme tem imagens original. A água vai acabar, ele começa a tomar, infelizmente, a sua própria urina, e quando ele percebe que não tem mais o que fazer, no 5º dia ele resolve amputar o seu antebraço. E a história real diz que ele pega, a primeira coisa que ele percebe que o canivete já não está mais com corte, ele resolve quebrar o braço dele. Então ele toma a difícil decisão de quebrar o braço, e em seguida ele mutila o seu próprio braço. Ele amarra, ele desce, e a história real, porque ele está vivo até hoje para contar a história, é que ele, ao sair daquele lugar, ele encontra uma família, e essa família pede socorro, vem um helicóptero, socorre ele, e hoje ele está vivo contando essa história, ele dá palestra. Mas olha que interessante, claro que eu estou usando aqui só uma alegoria, uma forma figurada da situação. Quando ele está no 5º dia, ele sabe o seguinte: se eu continuar aqui 5 dias, ninguém veio me socorrer. Então, para salvar a minha vida, eu vou amputar o meu braço. Ele ficou sem o antebraço, ficou com um pedaço, os outros normais, mas ele está vivo até hoje, é pai de filho, é casado e sobreviveu. Por que eu estou usando isso? Ele conta que durante aqueles 5 dias ele começa a fazer uma reflexão sobre a vida, e o filme vai dizer isso. Ele começa a pensar, ele começa a analisar, ele começa a perceber o que ele deixou de fazer, o que ele devia ter feito, e o quanto que aquele braço, aquela situação que ele estava, ia fazer com que a vida dele perecesse. Tudo terminava ali. Uma das coisas que eu acho interessante também que ele fala, é que ele vai fazendo uma leitura da vida dele e percebe que ele está naquela situação por causa da escolha dele. Ele foi vivendo de tal maneira que chegou numa situação como aquela. Então ele decide o seguinte: bom, já que eu fiz tudo isso, esse erro todo, eu talvez não fiz as escolhas certas, eu estou numa situação como está, eu preciso agora abrir mão do meu braço, nem que eu viva essa dor, para tentar daqui para frente ser diferente, fazer diferente. E ele corta o seu braço, e aí então, como eu disse, ele está vivo até hoje. O que eu estou utilizando disso para falar conosco? Quem sabe o Senhor também nessa noite não vai aproveitar desse texto que eu estou ministrando aqui, para trazer para os nossos corações uma autoanálise do que na nossa vida tem sido proveitosa, porque nós abdicamos de algumas coisas para servir a Deus, e o que até hoje tem sido fracasso no casamento, fracasso na família, fracasso financeiro, ou você tem sido tem sido um fracasso ministerialmente, porque nós não abrimos mão de arrancar de nós aquilo que está nos matando aos poucos, aquilo que está matando o casamento aos poucos, o ministério aos poucos, a família aos poucos, o relacionamento com os pais aos poucos. E Deus hoje não vai utilizar dessa noite para dizer:
faça uma autoanálise sobre a minha vida e a sua vida e veja aquilo que precisa ser removido para que nós possamos sobreviver na presença de Deus. O que precisa ser removido? Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, irmãos, que às vezes eu estou usando um filme para falar das coisas espirituais, e há um texto de 1 Coríntios no capítulo de número 9, verso de número 24, que o apóstolo Paulo, ele vai usar o lutador e o atleta, ele vai usar coisas contemporâneas do tempo dele, para poder ilustrar as coisas espirituais. Então é por isso que eu estou utilizando deste filme para falar das coisas espirituais. Você entendeu? Diga amém. E uma outra coisa, aí eu intitulei algumas coisas aqui só para a gente analisar, para me encaminhar para um desfecho para essa mensagem. Eu me lembrei de Juízes no capítulo de número 16, quando a Bíblia fala de Sansão. O desejo sexual desenfreado de Sansão. No capítulo 16, ele sai de uma prostituta para Dalila. O desejo desenfreado dele fez com que o ministério que Deus havia colocado nas mãos dele passar por um fracasso muito grande. Ele poderia ter obedecido o que os pais deles aconselhou desde quando Deus o chamou no seu nascimento. Escolha uma mulher hebreia, casa-se com ela, seja feliz com ela e faça a vontade de Deus. Mas ele não tomou cuidado de tirar esse desejo desenfreado do seu coração. É por isso, amados, que nós estamos vivendo, acho que hoje, os tempos mais escancarados dos pecados, especialmente pelas redes sociais. Raramente tem um filme que não produza uma intenção sexual. Raramente uma pessoa que hoje tem uma rede social, ao interagir com ela, não perceba ou não passe pelos seus olhos uma página que contamine a sua mente e o seu coração. O que eu penso para esse texto nessa noite é que nós vamos precisar, para ter uma vida santificada diante de Deus, nós vamos precisar abdicar, abrir mão, tirar de perto de nós tudo aquilo que nos impede de vivermos plenamente na presença de Deus. Porque essas coisas, é interessante que o texto aqui está falando sobre vida eterna. O texto aqui está falando sobre arrebatamento da igreja, está falando sobre perder a salvação. O mesmo pecado, aliás, um outro pecado muito parecido com esse, é o pecado de Eva, em Gênesis no capítulo de número 3, verso de número 6, porque a Eva, ela vendo, ela olhando, ela deseja, ela vê que aquela árvore, aquele fruto é agradável, ela vê que o fruto é bom, os olhos dela é um olho contaminado. Jesus adverte que se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será um corpo amaldiçoado, um corpo que vai usufruir de maldição, porque depende de tu. Olha só, a cobiça, ela tira a paz do físico. O desejo desenfreado, ele modifica a raiz genuína de um casamento. Aquilo que os meus olhos cobiçam e olham, sem ser preparado pelo Espírito Santo, ele possivelmente me faz chegar na minha casa, ele me faz chegar no meu ambiente de trabalho, me faz chegar na escola, com o meu ser, o meu coração e a minha mente deturpada. Eu pensei em Eva aqui, pensei o seguinte: se Eva sabia que aquilo lá Deus havia falado para não comer, e ela sabia, Deus não nos deixa de nos avisar o que não é e o que é para ser feito. Se Deus falou aquilo não se faz, ela devia ter evitado. Eu não sei, por exemplo, às vezes tem algumas pessoas que não podem estar perto de outra que discute.
Tem pessoas que não pode de repente estar, ela acabou de sair do vício da bebida alcoólica. É importante, a gente trabalha no Atos, e um jovem disse o seguinte para mim: pastor, eu estou indo trabalhar. Ele saiu do Atos, mas eu não passo na frente do bar, eu passo na rua de cima, porque eu tenho medo de passar por lá. Olha que coisa! Ele está errado? Não, porque ele reconhece que nós temos uma estrutura física. Se for importante para nós evitarmos, nos desvencilharmos, como José, quando aquela mulher segura ele, a esposa de Potifar, ele não fica ali aguardando, dizendo: não, Deus não se agrada disso, não é bem assim. Ele foge, fugindo da aparência do mal. Eu intitulei um outro texto que eu acho muito interessante, de 2 Samuel, no capítulo de número 11, quando Davi vai cair com Betseba. E eu coloco também que o problema de Davi é como o de Eva, é os olhos e a ociosidade. Quem já se lembra aqui de um ditado antigo que diz que mente vazia, oficina do diabo. Ah, não tem nada o que fazer, eu vou deitar, vou pegar meu celular. Ah, não tem nada o que fazer, eu vou puxar conversa com fulano. Ah, não tem nada o que fazer. Quando eu não tiver nada o que fazer, eu vou te dar uma dica: vai ler a Bíblia, vai orar, vai assistir uma boa mensagem, veja quem é o pregador, vai ver um estudo bíblico, vai ver um estudo financeiro, vai ver um estudo de gestão, alguma coisa. Mas especialmente faça as coisas espirituais. A gente tem mania de que quando a gente não tem nada para fazer, a gente inventa de fazer aquilo que satisfaz o nosso corpo, baseado numa preguiça que temos física e que automaticamente ela entra de forma espiritual em nós. Quando você não tiver nada o que fazer, eu tenho para te apresentar: vai ler Bíblia, vai orar, vai ler um livro, vai crescer. Cuidado com a ociosidade. Davi ficou lá em cima do palácio, enxergou uma mulher. Era para ele ter ido para a guerra como os demais reis. Aprove ele ficar ali, ocioso. Os seus olhos o levou a pecar, e aí ele começou a planejar, a maquinar o mal. Isso é muito ruim. Efésios, no capítulo de número 4, verso de número 27, a Bíblia diz assim, escute bem: não des lugar ao diabo. O diabo está, como o apóstolo Pedro fala, ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. O leão da tribo de Judá está para nos proteger. O leão maligno está na figura de Satanás, tentando nos tragar. E o apóstolo Paulo diz: gente, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar para ele entrar dentro do teu carro. Não dê carona indevida. Não dê lugar para ele entrar no teu celular. Não dê lugar para ele entrar no teu tablet, no teu notebook. Não dê lugar para o diabo entrar na tua televisão. Não dê lugar para ele entrar na tua casa. Feche as portas para o diabo. Não deixa ele entrar. Não dá cadeira para ele sentar, porque ele senta, nunca será teu amigo, e ele vai querer te matar. Ele vai querer matar como a ilustração do alpinista. Ele vai colocar alguma coisa para te trazer embaraço, e essas coisas vão te fazer perder a sua vida com Deus. Não dê lugar ao diabo. Eu acho tão lindo o texto de Mateus capítulo 10, verso de número 16, porque Deus vai usar a cobra para dizer o seguinte: sede prudente como uma serpente. Alguém aqui pega uma serpente distraída, joga uma comidinha para ela como joga um cachorro? Às vezes eu quero prender meu cachorro lá no fundo, eu levo uma coisinha para ele comer e joga, ele sai correndo, fecha a porta. Dá para fazer isso com uma serpente? A serpente cai em qualquer emboscada, a serpente cai em qualquer laço. A serpente, ela está sempre atenta. É ela que nos surpreende, ela nunca é surpreendida.
O cristão que Jesus está escolhendo para esses últimos dias, para santificar a sua vida, a sua casa e a sua salvação, ele tem que ser prudente como uma serpente. Ele não é surpreendido. Ele não é surpreendido. Sede prudentes. Eu tinha visto uma história antigamente, e aí eu anotei ela aqui rapidamente. Um turista, ele foi fazer uma escalada, e era um espinhadeiro de novo, só que aqueles lugares que as estradas vai fazendo assim um caracol em volta da montanha, só que as estradas é curtinha. Aí ele chama o primeiro taxista, fica com medo e fala: taxista, como é que você dirige até lá? Ele diz: olha, eu deixo uma margem de 20 centímetros. Aí ele vai no outro e fala: e você? Ele, tudo bem, obrigado. Ele vai no outro e fala: e você? Como é que você faz esse percurso? Eu queria subir até lá. Ele fala: eu uso uma margem de 15 centímetros assim da beira. Uau, 15? Vixe. E ele vai no outro, o outro fala: eu uso 5. Ele fala: Deus me livre. Aí ele vai num quarto, o quarto diz o seguinte: olha, eu me aproximo o máximo possível da montanha e deixo o máximo de distanciamento do penhasco. Ele diz: então eu vou com você. É alguém prudente, é alguém que tudo que faz na sua vida faz com prudência. Ele não utiliza a margem de risco. Irmãos, não fique se arriscando. A carne, Jesus disse para os seus discípulos, é fraca. Não deis lugar ao diabo. Amém, Jesus? Corta isso. Foge do bar. Foge de alguma coisa que tem destruído a sua vida. Preste atenção. No capítulo de número 17 de Provérbios, verso de número 22, eu compartilhei isso hoje com a minha esposa. Escute isso é muito sério que eu vou te falar. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Ao longo do meu pastoreio, eu aprendi uma coisa que eu achei muito interessante. Eu orei por pessoas que a dor que elas tinham eram espirituais. Outras, a dor que elas tinham estava relacionado a problemas realmente de enfermidade. E outras que estavam enfermas, ou elas tinham uma dor quando elas passavam um excesso de nervoso. Tem pessoas que se ela ficar nervosa com alguma coisa, ela tem uma área do corpo dela que dói muito, começa a doer. Olha só, eu passar nervoso, meu estômago começa a doer. Eu passar nervoso, começa a me doer aqui do lado. Quando eu passo nervoso, dói a minha cabeça. Por que o senhor está utilizando desse texto para falar de arrancar coisas? Porque, amados, olha o que o Provérbios nos disse. O coração alegre, ele serve de remédio. Ou seja, aquilo que eu deixo entrar em mim, permanecer em mim, que me faz bem, vai causar em mim até uma cura, vai me trazer benefícios. Quantos de nós aqui já não ouvimos falar de pessoas que ficou doentes de tristeza, doentes de amargura, doentes de inveja, que infelizmente elas adquiriram realmente enfermidades de pressão alta e desencadeou outras coisas pelo excesso de um coração entristecido e amargurado. No entanto, o texto diz: o coração alegre, ele é um bom remédio. Ou seja, se eu atraio para a minha vida as coisas boas, se eu atraio para mim e deixo de estar lidando com aquilo que só está me fazendo mal, está fazendo a minha vida perecer, eu vou guardar sobre o meu ser saúde, minha mente será saudável, meu coração será saudável, as minhas atitudes serão saudáveis. Você entendeu? Diga glória a Deus. Bom, 2 minutos e agora eu termino dizendo isso para os irmãos que está em Filipenses, no capítulo de número 4, verso de número 8, um conselho. Lembra da abertura do culto?
Um conselho então de Paulo para nós. Você quer pegar esse conselho para a tua vida e ir embora abençoado para a tua casa? Diga glória a Deus. Então vamos lá. Aquilo que não é bom arranca. Mas agora escuta esse conselho do apóstolo Paulo. Eu acho tão lindo. Quanto ao mais, irmãos, poderia encerrar essa mensagem dizendo isso: tudo o que é verdadeiro. Tem pessoas que sofrem pensando numa coisa que não existe, é mentira. Ela tem medo de uma doença, ela tem medo de alguma coisa que não é existente. Paulo diz o seguinte: para de pensar em mentira, pensa no que é verdadeiro. Tudo o que é honesto. Sabe o que é honesto? Você olha para uma coisa que não transgride as regras, ele cumpre as regras, as normas. Isso é um ser honesto, uma coisa honesta. Nisso vocês colocam o teu coração. Não olhe para a desonestidade, ela te causa sofrimento. Está entendendo? Diga glória a Deus. Olha o tempo que nós estamos vivendo da política, das informações. Pare para olhar o que é honesto. Tudo o que é justo. Justo é aquele que faz as coisas com justiça. Ele não é parcial, preste atenção nisso. Ele é imparcial. O que é certo, é nisso que eu vou colocar o meu coração. Olhar para a justiça é olhar para aquilo que é verdade. Quanto que é? O que é? O que está certo nisso aqui? Qual é a verdade disso? Nisso coloca o teu coração. Tudo que é puro, eu acho tão lindo isso. Sabe o que é puro? É uma coisa que não tem mistura estranha. Não deixa nada estranho entrar na pureza do teu coração e da tua vida, da tua família. O que é puro, nisso você pensa. O que é puro para o teu casamento, pensa. O que é puro no teu trabalho, pensa. O que é puro no ministério, pensa. Tudo que é de boa fama. Boa fama é quando tudo que você, olhando para aquilo, indica que ali está uma coisa agradável, que falam bem. Olha, isso aqui é bom, a Bíblia está dizendo isso, as mensagens falam isso, é nisso que eu vou atentar o meu coração. Se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensais. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos orar? Você pode se colocar de pé nessa noite. Vamos transferir aquilo que não agrada a Deus por aquilo que é bom. Vamos transferir aquilo que tem prejudicado algumas áreas da nossa vida por aquilo que vai nos levar para a eternidade, por aquilo que não vai escandalizar os outros, que vai salvar a vida de outras pessoas através das nossas atitudes. Vamos tirar aquilo que as pessoas ao olhar e diz, isso não é atitude de crente, isso não é atitude de um cristão. Mas quando nós colocamos o coração naquilo que Paulo nos aconselha, as pessoas olham para nós e dizem, está ali alguém honesto, puro, verdadeiro, justo, reto. Pai, nós entregamos essa noite nas mãos do Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez na sua presença. E rogamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a andar por essas veredas. Aquilo que tem destruído o nosso coração, nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá buscar a Tua igreja. Aquilo que não tem sido de bênção, Senhor, arranque das nossas vidas. E aquilo, meu Pai, que o Senhor tem a acrescentar, que nós possamos estar prontos a receber. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Estenda as suas mãos assim para receber a bênção apostólica. Você é um povo lindo de Deus, né? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. E todos dizem amém. Como é que vai ser esse restante de semana, igreja? Meu, de muita bênção. Palmas para o Senhor. Beijo no coração. Vá em paz em nome de Jesus. Glória a Deus.